Sabem que o melhor lugar para se estar domingo à noite é na casa de Deus, amém? Melhor ainda na Sara Recreio, amém? Você escolheu estar no melhor lugar nessa noite, que coisa boa. Meus queridos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração, já há algum tempo, e que de alguma forma eu tenho pedido ao Espírito Santo que Ele me guie, que Ele me dê graça, para que eu possa compartilhar com vocês de forma tal que caia no coração de vocês, trazendo luz e revelação, amém? Em nome de Jesus, o meu objetivo hoje, acredito que guiado pelo Espírito Santo, é que vocês possam sair daqui nessa noite um pouquinho mais interessados e apaixonados por Jesus. Um pouco mais com vontade e desejo de se tornarem íntimos de Jesus. O tema da minha palavra hoje é: salvação é um convite para comunhão. Repete comigo: salvação é um convite para comunhão. Comunhão com quem? Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, eu quero trazer para vocês hoje que o Espírito Santo possa ministrar na minha vida e falar ao seu coração hoje. Eu quero ir junto com vocês mais fundo na revelação de que a salvação não é apenas para nos livrar do inferno. A salvação não é apenas para nós escaparmos do inferno. A salvação que Jesus veio trazer para nós não é apenas para nos dar bênçãos materiais aqui na terra. A salvação que Jesus conquistou naquela cruz para nós não é apenas para nos dar uma vida abundante aqui na terra. É também por isso, amém? Mas não é apenas. Mas não é apenas isso, não se restringe apenas isso. E quando nós não temos esse entendimento, essa revelação de que a salvação, ela tem um propósito supremo maior, é maior o propósito da salvação. Quando Jesus morreu por mim, morreu por você, era mais do que te livrar do inferno, era muito mais. E quando nós entendemos nessa dimensão, nós podemos ir mais fundo no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Quantos querem ir mais fundo nessa noite? Põe a mão sobre o seu coração e peça: Espírito Santo de Deus, me conduza a um novo nível de entendimento nessa noite sobre a pessoa de Jesus. Amém. 1 Coríntios 1:9, Paulo diz que ele fala: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Às vezes nós nos apegamos muito no fiel é Deus. E hoje eu estou querendo trazer para vocês: o fiel é Deus, é verdadeiro, amém? É fato, é real. Mas eu quero trazer para vocês essa segunda parte do versículo que fala: pelo qual vocês foram chamados à comunhão com quem? Com Jesus, o seu Filho. 1 João 1:3 fala: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, é o apóstolo João falando, para que também nós tenhamos comunhão com a igreja. Mas aí ele vem falando: e a comunhão da igreja é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Repete comigo: comunhão. Repete comigo: salvação, um convite para comunhão. Nós fomos chamados para ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O propósito da salvação é que a gente possa andar de uma forma mais profunda com a Trindade. E hoje especificamente eu estou falando do Filho. Esse é o chamado de Deus para nós. Nós vemos Filipenses 3:10, Paulo, ele diz: quanto a mim, eu quero conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Paulo, o que dizer de Paulo?
Ele diz, quanto a mim, Paulo, eu pergunto para vocês, na altura do campeonato, Paulo não conhecia Jesus? Claro, Filipenses, Paulo já tinha sido derrubado do cavalo há muito tempo. Ele já tinha escrito quantas cartas, ele já tinha discipulado quantas pessoas, para quantos lugares ele já não tinha pregado o evangelho. Mas ele diz, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. E aí, queridos, eu entro aqui num ponto que é a nossa forma como nós enxergamos a Deus, define como nós vivemos. Fala isso, a forma, pensa no que eu estou dizendo, repete comigo pensando, a forma como eu enxergo Deus, define como eu vivo. Se nós vemos nós vemos Deus como um pai amoroso, se eu enxergo Deus como um pai amoroso, o que acontece? Quando eu errar, quando eu pecar, quando eu sair do trilho, eu volto para o colo desse pai, porque eu enxergo como amoroso. Paulo fala, Hebreus 4,16 fala, que nós chegamos ao trono do Pai a fim de buscar misericórdia e socorro em momentos oportunos. Então, quando eu tenho uma visão de um Deus amoroso, todas as vezes que eu errar, eu não vou fugir dele, mas eu vou correr para o colo desse Pai. Então, a visão desse Deus amoroso define a forma como eu me relaciono com Ele e como é o meu estilo de vida. Se eu vejo um Deus legalista, um Deus que pune, cheio de regras, um Deus bravo, um Deus irado, zangado, mal-humorado. Quando eu enxergo um Deus desse lugar, quando eu penso que esse tipo de Deus, ele veio para condenar o mundo, enquanto João 3,17 fala, Jesus, ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Mas se eu enxergo esse Deus legalista, provavelmente, quando eu errar, eu vou correr dele. Eu vou fugir dele, porque eu vou achar que o que tem nos braços desse Jesus é condenação. Se eu enxergo um pai, Deus, como um pai permissivo, que permite, que me ama tanto, que vai passando a mão pela minha cabeça. Ah, queridos, eu corro o risco de não viver em santidade. Eu peco e Deus me perdoa, eu peco. Vira um estilo de vida, pecar, eu peco porque Deus me perdoa. A palavra diz que sem santidade a gente não vê a Deus. Se eu não buscar a santidade, não tem como eu me relacionar com o Senhor. Então, se eu vejo Deus como um pai permissivo, eu também não vou ter intimidade com Ele, eu não vou me aprofundar nele. A forma como eu vejo Deus define o meu estilo de vida, a forma como eu vivo. E eu pergunto para você, qual é a forma que você tem enxergado Deus? Um Deus distante que criou o mundo, que criou a terra e deixou a gente aqui por conta de pontinhos, pontinhos, pontinhos. Meus queridos, um Deus distante, né? Salmo 145 fala que Deus está perto daqueles que o invocam, daqueles que o buscam. Todas essas formas que nós temos, e talvez você, pela sua criação, pela sua história de família, você se relaciona com Deus, talvez mais numa dessas linhas aqui, de forma enfática. Mas a reflexão que eu quero trazer aqui hoje, que eu espero que o Espírito Santo traga para você revelação é: será que a forma como você tem enxergado Jesus tem te levado, tem produzido você, tem permitido você se aproximar mais dele, ser mais íntimo dele? E eu vou mais profundo, eu tenho me perguntado isso. Será que o evangelho que eu vivo tem transformado a minha vida? O evangelho que você conhece tem transformado a sua vida? Porque a forma como nós enxergamos Deus precisa provocar em nós transformação.
E se nós não temos sido transformados, nós precisamos enxergar algo novo que nós ainda não enxergamos. A palavra de Deus, ela vem nos mostrando várias facetas de como nós nos relacionamos com Deus. Formas diferentes. Eu citei aqui, visões que você pode ter de afetividade, de relacionamento direto com Deus. Mas quando nós vamos para a palavra, nós vemos que Deus é apresentado de várias formas. Fala comigo. Salvação. Um convite para a comunhão. Você não foi salvo apenas para usufruir as bênçãos de Deus aqui nessa terra. E se você tem esse entendimento e essa visão de que você foi salvo para isso, eu quero dizer para você que o seu relacionamento, desculpa, com todo carinho, mas o seu relacionamento com Jesus está restrito. E em nome de Jesus, com temor e tremor, nós precisamos expandir o nosso conhecimento da pessoa de Jesus. Quando eu penso em salvação como um lugar de usufruir bênçãos, meus queridos, e não é que Ele não tenha conquistado para nós, Ele conquistou sim, nós podemos usufruir dessas bênçãos sim, não é sobre isso que eu estou falando. Mas quando, queridos, eu só vejo Jesus dessa forma, eu corro o risco de, quando eu orar para pedir apenas. O meu relacionamento com Ele fica muito empobrecido, muito restrito a petições. A palavra diz, as facetas de Deus. Deus, Ele é o nosso Criador. Eu amo essa faceta de Deus. Quem aqui pode dizer, eu também amo essa faceta de Deus? Uau! Caramba! Eu tenho orado, eu tenho pedido, Deus, não me deixe acostumar com quão grande o Senhor é. Não me deixa banalizar as obras das tuas mãos. Eu quero me entusiasmar quando eu penso que Deus é de eternidade a eternidade, que Ele é, que Ele era e Ele há de vir. Eu não sei o quanto isso toca o seu coração, mas o meu se enche de espanto, de assombro, de alegria, de saber que é esse Deus que eu sirvo e é esse Deus que habita em mim. Ah, Pai, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer para nós essa alegria de ver a Tua grandeza, o Teu poder. Não nos deixe acostumar, Senhor. Desperta-nos para ver a Tua grandeza. Salmo 99:1 fala, reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins e Ele encerra, abale-se a terra. Uau, que coisa grande. Esse Deus, essa faceta de Deus Criador, de Jesus Rei, ela precisa provocar em nós esse assombro, essa admiração, e provoca em nós o temor, provoca em nós muitas vezes um tremor. Os egípcios, quando saíram de Israel, debaixo de grande manifestação do poder de Deus, a todas as 10 pragas, e quando eles chegam no pé do Monte Sinai e vê aquela grandeza de Deus se manifestando, o monte tremia, saía fumaça, saía trovões, saía vozes. O povo que saiu, os hebreus que saíram do Egito, eles tiveram medo daquela grandeza, eles não tiveram temor, ao contrário de Moisés. E porque eles erraram na relação com Deus, de interpretar o relacionamento com Deus, o que eles fazem? Eles colocam na mão de Moisés a responsabilidade de subir e se relacionar com Deus. Meus queridos, a forma como nós enxergamos Deus define a forma como nós nos relacionamos com Ele. Outra faceta que nós temos é que Jesus é o nosso Salvador, e Ele é o nosso Salvador.
Nosso Jesus, que nós cantamos mais cedo, que nos livra dos inimigos. E é fantástico. Um Jesus que nos beneficia, né, com a salvação, com a redenção. Um Jesus Salvador que pagou pelos nossos pecados naquela cruz. Colossenses, né, diz que Jesus, quando ele foi pregado naquela cruz, pelo meu e pelo seu pecado, pagando por nós com o seu sangue, quando ele está naquela cruz, ele disse: está consumado. Ele diz: está tudo pago, tetelestai, toda a dívida da humanidade foi paga, e agora a humanidade é de volta para mim, e eu a entrego para Deus Pai. Esse é o Jesus Salvador que nós conhecemos, esse Jesus que morreu na cruz por nós. E é interessante que, quando nós falamos que Jesus nos salvou do inferno, é verdade. Quando Jesus, gente, é porque a igreja não fala de inferno, mas quando a gente vê em Apocalipse sobre o lago de fogo, a morte eterna sem Jesus, que coisa terrível. Fala de uma escuridão eterna, gemidos eternos. Marcos fala que lá no lago de fogo, uma vida eterna sem Jesus, tem vermes que não morrem, e a chama jamais se apaga. Nós fomos livres desse lugar. Jesus pagou por nossas vidas, mas não foi para nos tirar de lá só, foi para ter comunhão com Ele, amém? Foi para resgatar o propósito eterno de Deus. Deus, no jardim do Éden, todos os dias Ele tinha comunhão com o homem. Jesus pagou por nós, esse é o nosso Salvador. Isso é verdade, é. Mas essa é apenas uma faceta de Jesus. A outra faceta, faz comigo assim, terceira faceta. Fala mais forte um pouquinho, gente. Melhorou. A terceira faceta fala de um pai de amor. Um pai de amor, o qual nós podemos chamar de Abba. Um pai que nos reconciliou com Ele por amor. Porque Ele queria a nossa companhia, queria se relacionar conosco. Romanos 8,15. Romanos 8,15. Põe Romanos. Está aqui. Olha que coisa fantástica. Um pai de amor, o Deus que se revela como um pai. O Criador, o Rei, o Criador de todas as coisas. O Rei absoluto da terra. Quando Ele se levanta, a terra treme. Aquele que é também o nosso Salvador. Ele também se coloca no lugar de pai. Ele diz: vocês tinham um espírito de escravidão, mas agora eu adoto vocês, para que vocês possam me chamar de Abba, Pai. Abba, porque vocês não receberam. Quando nós fomos comprados naquela cruz por Jesus, nós não recebemos um espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados. Mas Ele diz: vocês receberam o espírito de adoção. Agora nós passamos a ser filhos. E por isso nós podemos clamar: Abba, Pai. Abba, Pai. Facetas diferentes da forma como nós podemos nos relacionar com o Senhor. E eu realmente creio, queridos, que Deus quer que a gente aprenda a se relacionar com Ele como Deus Criador, o Rei. Eu acredito realmente que Deus quer que a gente aprenda a se relacionar com esse Salvador, com esse Pai, que nós podemos chorar no colo, podemos falar: Pai, 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 me ajuda. E eu acredito que a igreja, ela fala muito sobre isso. Mas tem uma faceta de Jesus que nós falamos muito pouco. E essa faceta que eu quero dar ênfase hoje. Sabe por quê? Porque de todas essas facetas que eu levantei com vocês, eu posso, quando eu me relaciono com o Pai, o Abba, eu fico muito numa posição de receber coisas desse Abba.
eu não fico numa posição muito de dar, mas de receber. Quando eu me relaciono muito, ou eu vejo, ou enxergo Jesus como esse Salvador, a gente se enche de gratidão e a gente passa a se relacionar com Jesus de forma a ser grato por tudo que Ele nos fez e também com o nosso serviço. Mas tem pouca intimidade. Esse Rei Criador, esse Deus Criador, esse Rei, Jesus, o Rei dos Reis, nós também temos pouca intimidade com Ele, porque é tão grande. É como eu falei, o sentimento é de assombro, de admiração, é de uau, que coisa magnífica. Mas nós acabamos tendo pouca intimidade com essas facetas. Mas tem uma faceta que Jesus, Ele nos leva a buscar a mais intimidade com Ele. Jesus, Ele quer se relacionar conosco como noivo. Ele quer se relacionar como noivo. Nosso relacionamento com o noivo, ele é de intimidade. Pensa numa noiva com o seu noivo. Um noivo e uma noiva, eles querem estar juntos o tempo todo. Eles querem descobrir o que um gosta, do que o outro não gosta. Essa relação de intimidade, de interesse. Eu não estou interessada apenas no que o meu noivo pode me dar, mas eu estou interessada na pessoa do meu noivo. Quais as características? Quem ele é? Eu quero conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição, Paulo diz. Esse noivo, vamos lá, põe para mim, por favor, Apocalipse 19, 7. A faceta, uma das outras facetas de Deus. Apocalipse fala: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Porque chegou o que, gente? A hora das bodas do Cordeiro. E a noiva já se preparou. Eu queria, se vocês puderem colocar para mim, são 3 versículos do capítulo de Oséias. Oséias 2, 16, Oséias 2, 19, Oséias 2, 20. Naquele dia, diz o Senhor, Oséias estava profetizando. Apocalipse 19. Lá no Antigo Testamento estava profetizando o que vai acontecer em Apocalipse 19. As bodas do Cordeiro. Oséias, ele está dizendo, naquele dia que o Senhor Jesus voltar para nos buscar, diz o Senhor, ela, a sua igreja, me chamará de meu marido, e não mais de meu Baal. 20, é o 20 que eu falei? 19 primeiro. E aí ele vem falando para nós, para a igreja. E eu farei de você a minha esposa para sempre, eternamente. E eu farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade, em misericórdia. Por acaso, tudo isso aí são os atributos de Deus. E ele fala, né? Justiça, juízo, misericórdia, tudo atributo de Deus. No 20 ele fala: eu farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Meus queridos, Jesus quer, Deus quer que a gente se relacione com Ele um pouquinho de forma mais íntima do que apenas como um Salvador, apenas como um Deus Criador, Rei, como um Pai amoroso, mas Ele quer um relacionamento mais íntimo de nós com Ele. Ele anseia que a gente, eu e você, a igreja dele, o ame como Ele nos ama. João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu a vida dele por amor a nós, por mim e por você. Repete comigo assim: salvação,
um convite para a comunhão, um convite para a intimidade com Jesus. João 17, 24. Eu não sei quantos sabem. João 17 é um capítulo todo, onde Jesus está conversando com o Pai. Todo o capítulo 17 é Jesus falando. Olha que capítulo rico, riquíssimo. E quando a gente vê lá João 17, 24, 25, 26, Jesus está tendo um diálogo com Deus Pai. Deus Filho tendo um diálogo com Deus Pai. Que isso? A gente não pode ler João 17 assim, a gente, como diz o Hernandes Lopes, a gente não pode passar por um versículo desse, a gente tem que morar num capítulo desse, estudar, pedir o Espírito Santo para trazer revelação para a gente. E ele diz aqui, nós estamos falando de Jesus como noivo que anseia ter intimidade com o seu povo. Jesus que tem desejos, e não só apenas desejos de que a gente seja cooperador dele, ele tem também, e é muito importante, e nós por amor a ele somos cooperadores dele, somos chamados para pregar o evangelho, através de células, através do discipulado, nós fomos chamados a isso, por amor a ele nós fazemos isso. Discernir os desejos do coração de Jesus não está relacionado apenas em fazer coisas para ele, mas está relacionado a ver aquilo que está no coração dele, para esse tempo, para você. E aqui em João 17, 24, Jesus diz assim, fala comigo assim, eu procurei, eu que pedi a NAA, mas é porque eu não achei a versão. Tem uma versão que diz assim, Pai, Jesus está dizendo, Pai, o meu desejo é que, fala comigo assim, no lugar da vontade você vai pôr desejo. Jesus está falando para Deus Pai, o meu desejo, fala comigo, o meu é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Jesus falou antes de morrer, e o desejo dele é que todos aqueles que Deus deu para ele, presente, futuro, ele queria que essas pessoas estivessem com ele. Desejo do coração de Jesus. O desejo dele é que aqueles que o Senhor me deu estejam comigo. Para quê, gente? Para quê? Para verem a minha glória. Para verem a glória que Deus havia dado para ele. E aí ele avança mais um pouco e ele diz assim, põe lá no 26, por favor. Pai justo, ele vem falando. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, Pai. E lhe farei conhecer ainda, para que haja em quem? Em nós, em mim e em você. Aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. Jesus tem 3 desejos nesses versículos, querido. O primeiro desejo é que Ele quer que a gente esteja onde Ele esteja, que a gente esteja no compasso com Ele, ouvindo o coração dEle, sintonizados com Ele. Ele quer, Ele anseia que a gente veja a glória que o Pai concedeu a Ele. E o terceiro desejo, Ele está dizendo, o meu desejo, Pai, é que cada um de nós me ame como o Senhor me ama. Já pensou isso? Um desejo de Jesus é que eu e você possamos amá-lo como Deus o ama. É nesse lugar que nós precisamos chegar. Nesse lugar de amar Jesus como Deus o ama. Os desejos do coração de Jesus. Jesus, Ele não quer apenas que a gente seja discípulos de um mestre, filhos de um pai, mas Ele também chama a igreja para ser uma noiva apaixonada por Ele.
uma noiva que o ama, uma noiva que se entrega por Ele, uma noiva que o coloca em primeiro lugar na sua vida. Nessa noite, queridos, assim, eu tenho orado para que, desde o dia que eu soube que eu ia pregar hoje, aliás, já antes disso, eu tenho orado muito para que Deus possa despertar a igreja dele, despertar a mim, a você, para ver Jesus não apenas como um criador, um rei, um salvador, como um pai bondoso, amoroso que ele é, mas para nos levarmos nesse outro lugar de comunhão, de intimidade, de contemplação da presença de Jesus. Paulo diz lá em Efésios 3:17, ele fala assim: para que todos juntos com todos os santos, nós juntos, a igreja, nós possamos conhecer qual é a altura, qual é a largura, qual é a profundidade, qual é o comprimento. E ele vem falando, porque isso excede todo o nosso entendimento. E ele fala assim no final, juntos, vou repetir o versículo, e conhecer, não, o anterior, vamos de novo, por favor. E para que com todos os santos vocês possam compreender, fala comigo, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para quê, gente? Para quê? Para quê? Para que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. Para nós sermos cheios da plenitude de Deus, meus queridos, nós precisamos conhecer mais desse amor de Deus. Nós precisamos ir num nível mais profundo de intimidade, de conhecimento de Deus. E para a gente ir encerrando, eu queria falar com vocês uma das formas que nós precisamos, que a palavra de Deus diz, Paulo diz, ele fala que nós somos transformados à semelhança de Jesus quando nós o contemplamos. Quando eu falei para vocês dos nossos motivos, assim, eu falei para vocês sobre a forma como eu me relaciono com Deus, define o meu estilo de vida. A forma como eu vejo Deus define como eu me relaciono com Ele, como eu oro. A oração que eu faço é definida por isso. E Paulo, ele fala constantemente, eu tenho estudado um pouco sobre as orações de Paulo. E a oração de Paulo é repetida em vários momentos. Ele diz, para que vocês cresçam no conhecimento do Senhor. Para que vocês cresçam no conhecimento da vontade do Senhor. Crescer no conhecimento da vontade de Deus passa por nós aprendermos a contemplar Jesus e não apenas entrar no nosso momento de oração com petições. Senhor, resolve a minha questão relacional. Senhor, resolve o meu problema financeiro. Senhor, em nome de Jesus, abre as portas de um emprego. Eu posso e devo fazer isso, mas é mais do que isso. Pastora Paula, quando entrou aqui para ministrar, no momento do altar, ela orou os Salmos 27. Davi dizendo, Davi, um rei bem-sucedido, famoso, amado por todo o reino dele. E ele diz, uma única coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Isso fala de contemplar a sua formosura.
que eu possa habitar na tua casa todos os dias e contemplar a tua formosura, a tua beleza. É isso que uma noiva faz, meus queridos, contempla o noivo, deseja o noivo, deseja a companhia do noivo, deseja a presença, deseja ficar pertinho, muitas vezes sem falar nada, encostando a cabeça como João fez no ombro de Jesus. Paulo fala, 2 Coríntios 3,18, 2 Coríntios 3,18, Paulo diz: todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua o quê? Própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. A contemplação, ela é tanto a base para nós sermos salvos, como para nós sermos transformados. Quando eu tenho uma contemplação de que Jesus morreu naquela cruz por mim, eu entendo isso, eu sou salvo. E a contemplação também nos ajuda no processo de transformação das nossas vidas, para que a gente seja cada dia mais parecidos com Ele. Nessa noite, eu queria te convidar a ficar de pé. O lugar onde eu quero chegar aqui com vocês é tudo o que eu disse para vocês hoje, nesses minutos que eu estive com vocês, é para te dar informações. Deixa as luzes, se puder, acesas só mais um pouquinho. Foi apenas para você ter informações da pessoa de Deus? Não. Meu querido, o intento é que esse entendimento traga em você um inconformismo com o tanto que você conhece o Senhor. A intenção é que você saia, em nome de Jesus, desconfortável. E é assim que eu quero sair também, com o nível de entendimento que eu tenho de Jesus na minha vida. O que eu desejo em nome de Jesus e que o Espírito Santo me levou a trazer para vocês nessa noite, é que vocês saiam daqui pensando como eu posso contemplar Jesus, como eu posso ter um relacionamento mais íntimo com Jesus, de um noivo e uma noiva apaixonada. É que você saia daqui com esse despertamento. Talvez não tenha sido a palavra que você veio com a intenção de ouvir, mas o que eu quero dizer para você é: deixe o Espírito Santo produzir vida nessa palavra, no seu coração essa semana. Deixe o Espírito Santo te conduzir para águas mais profundas. Deixa eu dizer para vocês, Paulo, quando estava a caminho de Damasco, vocês sabem a história, ele caiu do cavalo, e a palavra de Deus diz que ele viu uma luz, e ele viu Jesus, e quando ele viu Jesus, ele ficou cego, e a partir daquele encontro que ele teve com Jesus, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele sofreu uma transformação. O que Paulo viu determinou o estilo de vida dele. Paulo só pôde viver como ele viveu, porque ele viu o que ele viu. E eu tenho pedido, Senhor, em nome de Jesus, me leva a ver o que Paulo viu, a enxergar o que ele não enxergou. Leva a tua igreja para esse lugar de enxergar Jesus como nós ainda não enxergamos. Levanta a sua mão, meu querido, minha querida, se quiserem apagar as luzes. Podem apagar as luzes. Eu quero convidar você. Levanta a sua mão bem alto. Levanta a sua mão bem alto e diga. E diga para o Senhor que você quer um relacionamento mais íntimo com Ele. Um relacionamento de uma noiva com um noivo. Diga para Ele que você quer aprender a contemplar para ser transformado. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Que o Senhor possa produzir vida em nós nessa noite.
Que o Senhor possa nos levar, Senhor, ó Deus, ao nível maior de fome, Senhor. O desejo, Senhor, ó Deus, de agradar o teu coração, de saber o que está no teu coração para nós. Oh, Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Mas se eu vendesse tudo que tenho, eu falharia. Faça dessa canção uma oração. Não cante de qualquer jeito. Não se compra. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero. Nós dizemos como Paulo nessa noite. Nós queremos te conhecer, Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser a chave. Eu quero conhecer Jesus. E ser a chave. Eu quero. O orgulho e o meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Seu amor não se compra e nem se merece. O amor de graça e eu quero conhecer a sua face. E eu quero conhecer e ser achado nele. Ser achado nele. E eu quero conhecer. E o meu amado é o mais belo de milhares de milhares. E o meu amado é o mais belo de milhares e milhares. Diga! E o meu amado, o mais belo milhares e milhares. E fere meu coração, fere meu coração, fere meu coração. Fere os nossos corações, Senhor. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Fere meu coração. Abra uma ferida de amor por ti na tua igreja, Senhor. Fere meu coração, com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, Ensina-nos a te até que o amar. Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar.
Deus, eu quero conhecer Jesus. Oh! Leva-nos, Senhor, num lugar mais fundo, Senhor. Um lugar mais fundo, Senhor, um lugar mais fundo em Ti. Nós queremos conhecer a largura, a profundidade, a altura, o comprimento, Senhor, do Teu amor. Ó Deus, nós queremos, Senhor, ó Deus, expandir o nosso conhecimento de Jesus, o nosso noivo. Nessa noite nós clamamos Yeshua. Oh! Yeshua! 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 Oh! Yeshua! Yeshua! Yeshua, essa igreja. Yeshua. Vamos, igreja. Pega sua glória. Queremos enxergar, Senhor, essa beleza no Senhor. Não apenas falar, mas enxergar, ver. Ah, Senhor, leva-nos mais fundo, Senhor. Leva-nos, Senhor, a querer mais do Senhor, mais. Leva-nos ao lugar da contemplação, Senhor, da Tua beleza. Oh Deus, leva-nos ao lugar de discernir os desejos que o Senhor tem, Pai. Oh Deus, revela-te a nós nessa semana de uma forma nova, cada um aqui. Traga uma revelação nova, um entendimento novo. Traz, Senhor, em nome de Jesus, experiências novas contigo nessa semana, Senhor. Oh Deus, nós clamamos, Pai, e terminamos esse momento dizendo: aumenta a nossa fome, a nossa sede de Ti. Nós queremos ser uma noiva apaixonada, uma noiva, Senhor, daquelas grudentas que não querem ficar longe do noivo, do amado. Oh Pai, faz isso na Sara Recreio. Oh Deus, e que desse lugar nós possamos anunciar o Senhor, Pai, em cada célula, em cada discipulado, Senhor, em cada lugar que nós estivermos, na faculdade, no nosso trabalho. Oh Deus, nós possamos anunciar o Teu amor, Senhor, a Tua salvação, a Tua beleza, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar esse momento e quero perguntar aqui se tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus e gostaria de fazer isso nessa noite. Alguém que nunca fez uma oração dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e como consequência vai se tornar o meu Salvador. Vem aqui à frente, meu querido e minha querida. Nós queremos orar com você. Nós queremos conhecer você. Vem com ela. Vem. Rita, vem. Mais alguém gostaria de entregar a sua vida para Jesus hoje? Conhecer esse Jesus, entregar e dizer: minha querida, essa noite é para você. Jesus quer ser o Senhor da sua vida.
Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te dar uma vida abundante aqui na terra e quer te dar uma vida eterna com Ele. Você pode orar comigo em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Se você puder orar comigo, repetir essa oração. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, eu te confesso. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Nós somos uma igreja que se propõe a ser uma família para vocês pertencerem. Minhas queridas, eu vou começar a oração novamente. Se tiver mais alguém que o coração está pulando assim com força, está com vergonha de vir aqui, não tenha vergonha não, venha, venha. O Senhor tem um encontro com você, Jesus tem um encontro com você. Ele quer que você o aceite como o Senhor da vida dele. Vocês, minhas queridas que estão aqui, repete comigo essa oração. Nesta noite, eu entrego a minha vida para Jesus. E eu confesso com a minha boca que Jesus é o meu Senhor. E eu quero que Ele se torne o meu Salvador. E eu quero ter experiências com Ele. Eu quero que Ele me guie daqui até a eternidade, em o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Olha para mim, vocês fizeram a melhor escolha da vida de vocês. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, Efésios, Paulo diz que nós ganhamos o nome da família. E nós ganhamos aqui um monte de irmãos. E eu queria que vocês se voltassem para lá, para vocês conhecerem essa nova família de irmãos. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou. Obrigado por esse momento, Senhor. Vou pedir para que vocês que vierem aqui na frente, sigam ali o pastor Rafael, não é isso? O pastor Fábio ali, acena aqui, Fábio, segue ali por um minutinho, pastor Fábio, amém, amém. Que bom que essa semente frutifique, que essas pessoas se fortaleçam em Ti, cresçam, ó Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo seja com cada um deles. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado, ajuda-nos a Te conhecer mais e melhor. Nós queremos Te conhecer mais e melhor. Dai-nos sede e fome de Te conhecer mais e melhor. O que faz diferença nessa vida é conhecer Jesus. Jesus é que faz toda a diferença. Jesus é a resposta, Jesus é o caminho, Jesus é o milagre, Jesus é a força, é a esperança, Jesus é tudo. Nós queremos mais conhecer desse Jesus. E que o amor de Deus Pai seja manifesto de uma maneira sobrenatural no seu coração esses dias. Que a graça, o favor não merecido seja manifesto na sua vida, na sua família esses dias. E que o Espírito Santo de Deus te visite, te fortaleça, te dirija, te traga revelação, opere milagres no seu coração esses dias. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você vai ter uma colheita. Eu não entendi como será essa colheita. Amém, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus manifeste no Senhor a sua presença. Amém, amém e amém.